Meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 19 de outubro, sábado da 28ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 12, versículos de 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Estamos aproximando mais uma vez do final do mês, um final de semana que se encerra, mais uma semana de caminhada. Agradecemos ao Senhor por tamanha graça, agradecemos a Deus por nos permitir caminhar mais uma semana e chegar mais uma vez ao dia do Senhor. Caminhamos com muita alegria, com muita fé e com muitas graças no nosso dia a dia. Tivemos alegrias e tristeza, mas pode-se dizer que muito mais alegria do que tristeza, muito mais conquista do que derrota, muito mais coisas boas que nós conquistamos no nosso dia a dia do que coisas ruins. Agradecemos a Deus por tamanha graça, e tamanha graça mais ainda do Senhor nos fornecer, nos dar a sua palavra, nos apresentar o seu evangelho nessa santa liturgia. E Jesus nos fala de algo tão importante na nossa caminhada, da fidelidade ao Espírito Santo. Nos fala de que tudo pode ser perdoado, até mesmo falar contra o próprio Senhor. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, jamais seremos perdoados. O que é, acredito, que é blasfemar contra o Espírito Santo? É não acreditar, é não querer que esse Espírito tome parte da nossa vida. Espírito que nos conduz e nos orienta no nosso dia a dia, pois foi o próprio Senhor que deixou o Espírito para nos conduzir. Jesus fala da importância de reconhecer publicamente o Filho do Homem diante dos outros. Temos que ter o Senhor e Senhor Jesus Cristo como nosso único e Senhor Salvador. Temos que ter em nossa vida Jesus como nosso verdadeiro Deus que nos conduz. Jesus que nos conduz. É através de Jesus que chegamos ao Pai. Ele promete que aqueles que confessarem diante dos homens serão confessados por ele diante dos anjos de Deus. Mas quem negar será negado também diante de Deus.
Portanto, queridos e amados irmãos, é nosso dever e nossa fé sempre acreditar nesse Senhor e Salvador, professar a fé em Deus, professar o nosso amor único e exclusivamente a Ele. Ele também ensina sobre o pecado contra o Espírito Santo. Não será perdoado, e sobre a confiança que devemos ter no Espírito Santo, que nos ensinará o que devemos dizer quando formos perseguidos. Esse é outro também ensinamento, queridos e amados irmãos, que o Senhor sempre nos dá, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, nos deixar ser levado por esse Espírito de Deus. Contrário a isso, queridos e amados irmãos, não acreditar na condução do Espírito é uma blasfêmia. Blasfêmia que é pecado que não pode ser perdoado. Portanto, queridos e amados irmãos, acreditamos e confiamos nesse Espírito Santo, nos entregando a Ele para que possa nos conduzir. E esse entregar a Ele, meus queridos e amados, não significa ficarmos de braços cruzados e deixar que as coisas acontecem pela ação do Espírito, pois se assim fizermos, meus amados, não vai acontecer nada. É preciso que nós nos entregamos, mas que nós busquemos. É preciso que nós nos entregamos à ação do Espírito, mas é preciso que nós nos preparemos. Ele vai nos orientar, Ele vai nos ajudar. Portanto, queridos e amados irmãos, sejamos testemunhas corajosas da nossa fé, mesmo em situações difíceis ou de perseguição. Porque é nesses momentos, meus queridos e amados irmãos, que muitas das vezes nossa fé fraqueja. É nesses momentos, queridos e amados irmãos, que muitas das vezes nós até mesmo deixamos de acreditar no próprio Pai. Confessar Jesus significa viver de acordo com seus ensinamentos e não ter medo de afirmar nossa identidade cristã. Portanto, queridos e amados irmãos, supliquemos o auxílio do Espírito Santo para ser nosso guia e defensor e confiemos que Ele nos dará as palavras e a coragem necessária para permanecermos fiéis, mesmo diante dos maiores desafios. Se nós nos entregarmos e confiarmos, Ele nos conduzirá. Se nós confiarmos e entregar nossa ação a Ele, Ele nos levará aonde quer que queremos. Portanto, queridos e amados irmãos, nunca percamos a nossa fé. Nunca percamos a confiança nesse Espírito, porque Ele, com certeza, sempre nos conduzirá, sempre nos direcionará, pois foi para isso que o próprio Senhor deixou Ele para cada um de nós. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, viver uma vida que às vezes tem dificuldades, que às vezes tem barreiras, que às vezes tem desafios, mas que a nossa fé e a nossa confiança sempre prevaleça no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.